Para a ilustração do culto desta manhã, podemos começar por aqui, pela história. Habitualmente deixamos a história para o final, vamos começar ao contrário, começamos pela história. Mas eu prometo que guardo uma boa história para o final também. Apresentar-vos uma mensagem do pastor Bulhon. Conta-nos ele que, uma vez, numa campanha de evangelização, em Joanesburgo, África do Sul, o pastor conheceu uma igreja pequenina, foi onde ele fez esta campanha de evangelização, uma igreja com poucos membros, e ele conheceu aí a irmã Carmen. A irmã Carmen já estava naquela igreja há 30 anos. Há 30 anos que frequentava aquela igreja. O seu marido não era da igreja. No entanto, deixava ir à igreja, e não só o deixava, que quando estava bem disposto, também a levava a ir à igreja. E ficava no carro, ela entrava, mas tinha algumas regras. Ela poderia vir à igreja, teria que ficar no último banco, e assim que fosse o homem final, tinha que sair, não podia falar com ninguém e voltar para o carro. Assim foi a vida da irmã Carmen durante 30 anos na igreja em Joanesburgo. Acontece então que foi anunciada esta campanha de evangelização do pastor Bulhon naquela igreja. E esta irmã, imaginam, durante 15 dias, fez tudo o que o marido gostava para que ele estivesse bem disposto, para que a deixasse ir à igreja durante aquela campanha, durante aquela semana. Ela preparava a comida que ele mais gostava, deixava as coisas como ele gostava, preparava a roupa, preparava a casa, tudo, para que não desse motivo ao marido para estar insatisfeito, para que pudesse estar bem disposto e para que pudesse levar à igreja. Então, chegou-se o primeiro dia da campanha, era um domingo, e ela pediu ao marido para ir à igreja, ele disse, tudo bem, vamos. E foram até a igreja. O marido chegou e achou algo estranho. Nunca tinha visto a igreja tão cheia. Havia pessoas na porta para entrar, havia pessoas nas varandas, havia pessoas por todo o lado na igreja. Ele achou, mas que coisa estranha, o que é que se passa aqui? Mas para não mostrar curiosidade, não disse nada à esposa, não perguntou nada. Começou a rebater o banco, como sempre fazia, a fingir que iria dormir. A esposa sai e este marido, Dona Carmen, quando a esposa entrou, ele também saiu para ver afinal o que é que se passava. Não conseguiu entrar, não conseguiu perceber, andou à volta da igreja e encontrou uma janela que estava partida. Tinha um pedacinho partido. E ele daí começou a observar e começou a ver o que se passava lá dentro. Vocês conhecem o pastor Bulhon, não é? Hoje é o dia da salvação. Não é? Não deixes para amanhã. Não há pecado nenhum que Deus não possa perdoar, dizia o pastor Bulhon. E aquele homem ali daquele vidro partido ficou a assistir. E começou a ficar preso àquilo que o pastor Bulhon ia dizendo. E o Espírito Santo trabalhou no coração daquele homem. E quando o pastor Bulhon chama e convida as pessoas para vir à frente daquele homem, quase que ia, mas não. Ainda havia ali um bocadinho de orgulho que ele não conseguia libertar. Assim que acabou, ele veio para o carro, a correr, deitou-se no banco, fingindo que estava a dormir, a esposa entrou, a primeira a sair da igreja depois de terminar também a pregação, e, já acabou. Começa a pôr o banco no lugar, e a mulher acha alguma coisa estranha. O que se passa com os teus olhos? Estiveste a chorar? Não se passa nada. Mas é alguma coisa no trabalho? Não se passa nada, já disse. Mas podes falar comigo. Não se passa nada, mulher. E ela, caladinha, não fosse arranjar ali uma zanga que não permitisse que o marido a levasse à igreja nos outros dias. Dia seguinte, segunda-feira, ela passou pelo supermercado e chegou a casa. O marido estava que nem o leão enjaulado na sala. Furioso. Mulher! Tu vens a esta hora? Tu com compromisso na igreja e vens a esta hora? Não tens vergonha? Ela, o quê? Ela não percebia o que é que estava a acontecer. Muito bem, eu vou já preparar-me. E foi ao quarto, já não teve tempo para tomar o seu banho, nem trocar de roupa, pegou na mala, pronto, estou pronta, vamos ir embora. E todo o caminho, ele veio a encher-lhe a cabeça. Não pode ser, quando temos compromissos, temos que cumprir. Agora chegamos lá e não temos sítio para estacionar o carro, há tanta gente naquela igreja, não pode ser. Chegou, estacionou o carro, rebateu o banco, a esposa saiu, assim que ela saiu, ele saiu também e foi lá para a sua janelinha, que felizmente os irmãos não compuseram, não arranjaram a janela, não é? Deixaram a janela partida durante toda aquela semana. E ele atrás da janela ficou a observar o culto. Assim foi na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta. Sexta-feira o pastor Bulhon diz, hoje é um convite especial. É um convite para o batismo.
Amanhã, aqui na igreja, haverá batismos. Mais uma vez este homem queria, mas o orgulho também não o deixou. Voltou para casa e naquela noite não conseguia dormir. Ele pensava em tudo aquilo que tinha ouvido. Ele pensava que realmente aquela mensagem era para ele. E não aguentou mais, há cerca de 1h, 1h30 da manhã, o telefone do pastor local tocou. Estou? Sim, quem fala? Aqui é fulano tal e sei que amanhã vai haver batismos. Sim, amanhã vai haver batismos. Eu quero ser batizado. Muito bem, mas quem é que disse que estava a falar? Fulano de tal, marido da Dona Carmen, membro da vossa igreja já há 30 anos. Quem? O marido da Dona Carmen. O marido da Dona Carmen? Aquele que não deixa entrar os pastores em sua casa? Aquele que insulta aos pastores? Aquele que não deixa a sua mulher vir à igreja tantas vezes? Aquele que não deixa que ela fale com ninguém? Esse mesmo? Sou eu mesmo. E quero ser batizado amanhã. Mas como? Não é possível. Eu estive aí todas as noites. Observei a todas as pregações da janela partida da vossa igreja. Ouvi o que o pastor Bulhão disse. E o amor de Deus me alcançou. Eu quero ser batizado amanhã. Pois, muito bem, mas não pode ser assim. Precisamos, primeiro, de fazer estudos bíblicos. Você tem que saber o que é que está a fazer. E ele disse, muito bem, eu vivo com um membro da igreja, da vossa igreja, há 30 anos. Pergunta o que quiser, que eu vou responder. E o pastor pensou, bom, ok. E começou a fazer perguntas. E perguntou uma, e perguntou duas, e 3, e 4. E o homem sabia tudo. Ele já não tinha mais argumentos de como não o batizar. Eu disse, muito bem, mas só uma coisa. Eu não quero que a minha mulher saiba que eu vou ser batizado. Bom, mas como é que vamos fazer isto? E combinaram como é que haviam de fazer. Sábado de manhã, vêm de novo à igreja. Sábado à tarde, regressam para os batismos. Tudo da mesma maneira. O marido chega, a poltrona do banco, finge que vai dormir, a esposa sai. O marido sai e pega no seu saco de roupa preparado também para o batismo, entra pelas portas do fundo da igreja. São anunciados então 12 batismos. Todos os batismos acontecem, mas há um 13º, há uma surpresa que é o 13º. Dona Carmen já estava a olhar para o relógio a ver que tinha que sair. E entra o marido da Dona Carmen dentro do púlpito, para dentro do batistério. E a Dona Carmen, parece o meu marido. Bem, olhava para o relógio, tinha que ir embora, mas parece o meu marido. E foi-se chegando à frente, e quanto mais chegava, mais parecido era com o marido. E quando chegou mesmo lá à frente, ele olhou para ela e sorriu, e ela desmaiou. A igreja teve que pegar na senhora, sentá-la novamente. Como é que é possível? E ele disse, perdoa-me. 30 anos tenho feito sofrer por causa da tua fé. Mas hoje o Senhor me alcançou. E hoje eu estou-me a entregar ao Senhor. Diz-nos a história que esta mulher foi a primeira a abraçar o seu marido, porque ela entrou dentro do batistério quando ele se batizou e o abraçou. E foi realmente algo que aquela igreja nunca mais esqueceu. E na verdade esta podia ser uma história final, mas é uma história inicial para nos dizer uma coisa. Não há pecado nenhum que Deus não possa perdoar e não há ninguém que Deus não possa alcançar. E esta manhã, quando vamos falar sobre quando Deus perdoa, milagres acontecem. Quando Deus perdoa, vidas são transformadas. Precisamos ir até à Bíblia, encontrar um exemplo de perdão para solidificar os nossos pensamentos. E vamos até 2 de Samuel, capítulo 11. Deixa-me dizer-vos uma coisa. A Bíblia tem levado homens adúlteros, homens ladrões, homens com vícios, homens de todas as espécies, às mãos de Jesus. A Bíblia tem tido o poder de levar pessoas a Deus e as transformar e fazer novos homens e novas mulheres. Por isso, meus irmãos e meus jovens, leiam a Bíblia. Lá podemos encontrar realmente verdades que podem transformar a nossa Bíblia, a nossa vida. Leiam a Bíblia. E vamos ler então 2 Samuel capítulo 11. É uma história muito conhecida, que esta manhã vamos retirar alguns aspectos
que nos podem fazer perceber melhor o perdão de Deus. E começa assim, 2 Samuel capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi e mandou-a trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada a sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me a Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia à guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, e Israel, e Judá ficaram em tendas, e Joabe, o meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar em minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui, ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e embebedou-o. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe. Mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta de Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Heteu. Uma história que nós conhecemos bem, não é verdade? Mas uma história que eu poderia dizer porque é que está na Bíblia. Porque é que essa história está na Bíblia? Não seria muito melhor se ela não estivesse lá? Deixem-me dizer-vos que se Davi tivesse morrido antes desta história, a vida de Davi teria sido exemplar. Seria conhecido como, por exemplo, Enoque, como Daniel, homens que realmente eram homens pecadores, mas que não se conheceu pecado, que não temos registro de pecado na Bíblia. E realmente, se Davi tivesse morrido antes, teria-se ficado com um registro muito mais bonito do que aquele que nos dá este registro. Mas se ele está lá, tem algum objetivo. Se ele está lá, algum objetivo tem. E deixem-me dizer-vos qual é o objetivo que lá está, de lá estar este registro. É aquilo que eu irei dizer esta manhã. Momentos de glória não servem de nada se um dia desistirmos de lutar. Momentos de glória. Momentos de vitória. Todos nós temos estes momentos na nossa vida. Posso dar alguns exemplos. Quando terminamos os nossos estudos na escola. É um momento de vitória. É dos nossos primeiros momentos de glória quando terminamos os nossos estudos. Quando entramos na faculdade. Quando saímos da faculdade. Momento de vitória. Quando temos o nosso primeiro emprego. Quando temos o nosso primeiro ordenado. Que vitória! Que maravilha! Quando nos casamos. É um momento de glória ou não? Quando alguém gosta de nós, finalmente. Não é? E nós nos casamos. É um momento de glória. É um momento de vitória na nossa vida. Os nossos filhos. Quando nos entregamos ao Senhor através do batismo. Um momento de glória. Um momento de vitória para Deus e para cada um de nós. Um momento de vitória quando passamos pela primeira vez a lição da escola sabatina na nossa igreja. Quando pregamos ao Senhor. Podíamos dar aqui vários exemplos de coisas boas, coisas bonitas, momentos de vitória, momentos de glória que nós temos na nossa vida como cristãos. Podia dar-vos vários exemplos.
Mas a história de Davi está aqui para nos dizer que todos os momentos de glória, todos os momentos de vitória que alguma vez possamos ter na nossa vida, não nos servem de nada se um dia desistirmos de lutar. Se hoje desistimos de lutar, nada disso serve. Nada disso nos vai ajudar. Vejam o exemplo de Davi. Davi é um personagem destacado na Bíblia. Sabem, na Bíblia há vários tipos de personagens. Há aqueles personagens que, para nós conseguirmos perceber a história, temos que escrafunchar. Temos que ir à procura para entender a história, um versículo aqui, outro versículo ali, para conseguir compor a história de um homem. Pessoas que são um Zé Ninguém na Bíblia, digamos assim. Davi não é desse tipo de homem. Davi é daqueles que nós encontramos a sua história e que nos maravilhamos com a sua história. Moisés, Daniel, José, homens que realmente a gente lê a Bíblia e consegue ver que são grandes homens na Bíblia. E Davi não é um Zé Ninguém. Davi é um homem extraordinário. Tem características extraordinárias que muitos nós conhecemos. E mesmo aqueles que não são cristãos ou que pouco conhecem a Bíblia, conhecem histórias do rei Davi. E realmente é este tipo de homem destacado que estamos a falar esta manhã. E deixa-me dar-vos alguns exemplos de momentos de glória de Davi. Davi ainda era pequenino. Tinha os seus rebanhos. E que privilégio era ser uma ovelha do rebanho de Davi. Sabem porquê? Porque Davi não deixava as suas ovelhas. Ele pequenino diz que tinha lutado com quem? Com o leão e com o urso. Ele não deixava as suas ovelhas na mão do leão. Ele não tinha medo do urso. Ele não tinha medo do leão. Era um privilégio ser uma ovelha no rebanho de Davi. Momento de glória de Davi. Momento de vitória. Outros momentos. Por exemplo, a história de Davi e de Golias. Outro momento de glória. Outro momento de vitória. Davi pequenino vem ter com os seus irmãos para lhe entregar algumas coisas que o pai mandou para poder comer. E o que é que Davi assiste? Um homem gigante do outro lado a gozar com Israel, com o Deus de Israel. E o que é que assiste deste lado? O povo a tremer, com medo. E Davi diz, mas vocês não têm Deus? Vocês não sabem que Deus é mais poderoso? E sabemos o que aconteceu. As pedrinhas, uma pedrinha direta na cabeça de Golias. E corta a cabeça de Golias. Momento de glória. Momento de vitória. O seu nome passou a ser cantado nos hinos de Israel. Um grande momento de glória, um grande momento de vitória. Outro momento, por exemplo, Davi seria, se compararmos com hoje, teria vários de ouro, vários discos de platina. Porque ele é realmente um compositor extraordinário. Ele compunha, ele escrevia, ele tocava extraordinariamente bem. Eu posso-vos dar um exemplo. Nós não conhecemos a melodia porque não chegou até nós. Mas eu vou só começar e vocês já sabem o resto. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. E conhecem o resto. Portanto, um homem que escreveu esta letra realmente recebia discos de platina. Seria um dos melhores compositores, um dos melhores músicos nos nossos tempos. Momento de vitória. Momento de glória de Davi. Extraordinário compositor Davi. Tinha músicas lindas. Que infelizmente não temos nos nossos dias. Outro momento de glória. Davi era um homem de ética. Conhecem a história? Davi estava na caverna e então veio o rei e chegou à caverna e dizem os amigos de Davi, mata-o agora, é o teu momento de vingança, poderás agora resolver este assunto. E Davi diz, não. Mas mesmo assim ainda cortou o manto, não é? Cortou um pedaço do manto do rei e quando o rei já estava cá fora, ele veio, rei, está aqui um pedaço do manto. E Davi sentiu-se mal com aquilo de ter cortado um pedaço do manto, porque ele dizia, se foi Deus que o estabeleceu, se foi Deus que o colocou como rei, Deus é que o tirar, não sou eu. E ele sentiu-se mal e mostrou o manto e disse, eu podia ter morto, mas eu não o quis fazer, porque Deus te colocou no comando de Israel. E realmente, quando nós olhamos para isto e pensamos, qualquer ser humano tinha um inimigo ali, não é? Homem de ética, homem certificado de ética. Esta é uma das histórias mais éticas da Bíblia, mais bonitas, pagar o mal com o bem. Não é? Portanto, Davi tem vários momentos de glória, são apenas alguns. Momentos de vitória na sua vida. Momentos extraordinários que eu, olhando para ele, sou um Zé Ninguém, sou muito pequenino.
mas também tem aquele registro que nós lemos. Porquê? Novamente, porque os nossos momentos de glória, os nossos momentos de vitória, de nada nos servem se nós hoje desistirmos de lutar. Se, como Davi, desistirmos de ir à luta, o grande homem Davi, o grande homem dos momentos de vitória, dos momentos de glória, tornou-se num dos maiores pecadores. Nada lhe serviu. Davi não foi à guerra. E sabe o que é que Davi quer dizer com isto? Vão vocês. Eu não preciso de ir. Eu sou um homem de ética. Eu já lutei contra o leão, o urso e o Golias. Eu não preciso de ir à luta. Vocês sim. Vocês são de outro nível. Eu estou num nível superior. Vocês precisam de lutar. Eu não. Vão vocês. Eu fico no palácio. Era isto que o Davi estava a dizer. Quando disse, vão e eu fico. Eu não preciso de ir. Vocês é que precisam de lutar. O Ellen White tem uma expressão e diz que o maior perigo da vida de Davi não foi quando ele lutou contra o Golias, não lutou contra o leão e o urso, não foi em nenhuma das suas batalhas. O maior momento de perigo de Davi foi quando ele ficou sozinho no palácio, ocioso. Quando desistiu de lutar. Este foi o pior momento na vida de Davi. O momento mais terrível, de maior perigo na vida de Davi. E retiramos agora alguns apontamentos daquilo que lemos. Em primeiro lugar, Davi acordou tarde. Como é que nós sabemos isto? Numa tarde, Davi se levantou do seu leito. Numa tarde. Se Davi se levantou tarde, quer dizer que se calhar deitou-se tarde. E por isso levantou-se tarde. Esta é uma primeira lição para nós. Parece que pegou moda agora deitar-nos tarde, não é? Ficar até às tantas. Primeiro eram os adolescentes, mas agora até os com mais idade, já ficam a ver até a última, até à novela, não é? E deitam-se tarde. Este é o primeiro erro. Sabem que a noite foi feita para dormir? Já alguém vos tinha dito? A noite foi feita para dormir. Durmam. Durmam, jovens. Durmam em horas certas. Dizem os estudiosos, quem estuda exatamente o mecanismo do sono, que quando o sol se põe nós começamos a produzir as hormonas que precisamos para dormir, para o nosso corpo repousar o melhor possível. Então, quando nós estamos a prolongar a hora de ir para a cama, nós estamos a lutar contra essas hormonas, contra o nosso próprio organismo, que já está preparado para dormir. Mas nós estamos ali ativos. É uma coisa interessante. Se vocês pegarem na Bíblia, vai-vos dar sono e vão querer dormir. Mas se vocês forem ver televisão ou para a internet, o estímulo vai-vos manter acordados. Não é? É verdade ou não? Ninguém consegue ler as lições da escola sabatina à noite. Já está com sono para ir dormir. Mas só para ver o filme que está a dar e já conseguimos, porque ali o estímulo mantém-nos acordados. Realmente, os estudiosos dizem que 1 hora antes da meia-noite é como se fossem 2 depois da meia-noite. A melhor hora para dormir é mesmo antes da meia-noite. Antes das 10 já devíamos estar na cama a dormir. Portanto, durmam. A não ser que tenham um infortúnio como o meu de trabalhar por turnos, caso contrário, durmam. É importante dormir. Primeira lição que retiramos da história de Davi. E deixem-me dizer-vos que se vocês acham que o único pecado de Davi foi matar, foi adulterar e matar, vocês estão muito enganados. Porque nós vamos agora explorar e escarafunchar um bocadinho a história de Davi e vamos perceber que houve muitos pecados uns atrás dos outros que Davi foi cometendo. E o maior pecado então foi o da ociosidade. A ociosidade. A ociosidade quer dizer não tem nada a fazer. Não tem rumo. Não tem objetivo. Davi devia estar a pensar na estratégia para conquistar. Na estratégia militar para conquistar a cidade. De como é que poderia defender o seu povo. O que é que Davi estava a fazer? Fazer nada. Ocioso. Sem rumo. Sem objetivo. Sem nada para fazer. Porquê? Porque eu já venci. Porque eu já tenho os meus momentos de glória. Porque eu sou de outro nível. Vocês precisam lutar. Eu não. Estava ocioso. E Satanás prepara então a armadilha. Davi, que devia estar a pensar na guerra, está então a fazer o quê? A passear. Acorda tarde, porque deitou-se tarde. Não sabemos o que é que ele fez para deitar tarde. Levantou-se tarde e vem passear pelo seu palácio. E eis que não quando vê uma mulher a tomar banho. E havia um problema. É que a mulher era bonita. Se fosse feia, vá lá. Mas era bonita. Bom, não tenho nada a fazer e que tal olhar para uma mulher bonita? Parece-me um bom plano, não é? Parece uma boa estratégia. E ficou ali a contemplar aquela mulher bonita a tomar banho. E diz-nos que Davi mandou perguntar: quem é?
E a resposta foi Batseba, mulher de Urias. Qual era a resposta? É casada. Estamos a falar de um homem certificado de ética. Estamos a falar de um homem de momentos de vitória. E recebe a resposta, é casada. E o que é que faz este homem? Faz uma coisa que é a seguinte. É esta que eu quero. Como é que é possível? Davi está insano. Davi está doido. Há outra lição para aprendermos esta manhã, que eu gostava de dizer, que é: vocês não sabem do que são capazes quando desistem de lutar. Tenham medo daquilo que são capazes quando desistem de lutar. Porque se este homem, certificado de ética, com tantos momentos de glória, tantos momentos de vitória, superiores a muitos dos nossos, se este homem foi capaz disto, imaginem eu, e imaginem cada um de vocês. Nós não sabemos do que somos capazes quando desistimos de lutar. É uma lição importante. E deixem-me dizer-vos que muitas vezes vejo na vida da igreja, às vezes os adventistas, quando deixam a igreja, conseguem fazer pior do que aqueles que não são adventistas. Porquê? Porque eles já sabem tudo o que pedem e tudo o que ganham. Já não é nada. Portanto, vamos embora. É para a desgraça, é para a desgraça. E realmente, os adventistas, quando desistem de lutar, são piores do que aqueles que não conhecem a Deus. Por isso, uma mensagem que esta manhã é também: tenham medo daquilo que podem fazer quando desistem de lutar. Quando desistem de orar. Quando desistem de passar tempo com Deus. Quando desistem de acordar com o Senhor. Quando desistem de vir à igreja. Tenham medo. Batseba também é culpada. Há muitos que dizem: não, Batseba não é culpada, coitadinha, ela foi influenciada. Batseba também é culpada. Porque, em primeiro lugar, porque estava a tomar banho onde alguém pudesse ver. Portanto, é culpada. E outra coisa, quando Davi a manda chamar, eu tenho uma resposta para Batseba. É a resposta da rainha Esther. Morrer, como é que ela diz? Perecerei. Não é? Eu posso morrer, mas não vou ser conhecida como uma mulher adulta. Portanto, ela poderia conhecer. Não, mas ela foi pressionada. Meus irmãos, o que é a tentação? Não há pressão na tentação? Vocês conhecem alguma tentação que não é pressão? A tentação é exatamente isto. É a pressão. É a pressão que é exercida sobre nós para que ganhamos. E por isso a tentação é uma pressão. Portanto, Batseba foi pressionada como todos nós somos pressionados. Como todos nós somos tentados. Não é? José. Conhecem alguma pressão maior do que ser despido pela mulher de Potifar? Será que aquilo era uma pressão? Claro que é uma pressão. Mas a pressão não desculpa. A tentação é uma pressão. Por isso, Batseba poderá não ser tão culpada como Davi. Davi deu origem a tudo. Mas Batseba também tem as suas culpas no cartório. Vem a mensagem: estou grávida. Ups. Um pecado secreto, quando é descoberto, é uma vergonha, não é? E Davi, que pensava que aquilo tudo já passou, recebe agora a notícia: estou grávida. E agora temos que arranjar um pai para a criança, não é? Que arranjar um pai. E que não seja eu. Exatamente. Muito bem. Davi manda chamar Urias. Davi arranja logo a sua estratégia para resolver aquele problema. E chama Urias. E agora este homem de honra, homem de vitória, vai dizer: Urias, houve aqui um problema. Cometi um erro. Foi isto? Era uma boa oportunidade para o fazer, para o remediar. Mas não. O que é que Davi vai dizer? Urias, como está a guerra? O que é que Davi queria saber da guerra? Nada. E Urias diz: Rei, estamos a ganhar. Estamos a vencer. E Urias diz: ai, que bom! Davi queria que ele tivesse a perder. Davi não queria que ele tivesse a ganhar. E ouçam uma coisa: nunca falem de vitória para um homem que está a perder. Nunca falem de conquista para alguém que está a perder. Então aquele discurso de Davi, apenas para matar o tempo, foi mais uma flecha no coração de Davi. Ele queria que Urias estivesse a perder. E Urias diz: não, estamos a ganhar. As coisas estão-nos a correr bem. E Davi diz: que bom, muito bem, agora vai para casa. Eu estou-te a dar um dia de folga. Estás muito cansado, realmente tem sido doloroso, tem sido difícil a tua guerra. Agora vai para casa e deita-te com a tua esposa.
E Urias sai do palácio e o que é que Urias faz? Deita-se à porta do palácio. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à casa. Reparem, Davi, homem ocioso, queria agora colocar Urias tão ocioso quanto ele. Vai para casa, vai descansar. Folga. Tens um dia de folga agora. E dizem a Davi, não, ele não foi descansar para a sua casa. E Davi, mas porquê? Chamem Urias. E Urias vem, e reparem como é que Urias vai justificar. A arca e Israel de Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Eles estão lá, na guerra. Eles estão a lutar. Davi, não é hora de dormir, não é hora de folga, é hora de luta. E Davi, que queria tornar aquele homem ocioso, um homem igual a si próprio, não consegue. Porque Urias diz, é hora de lutar. Não é hora de desistir da luta. Davi, estás a ver mal. Davi, não é hora de estar quietinho. Vou eu para casa e está os meus companheiros no descampado? E estão eles a lutar? Está a arca da aliança a descoberto e eu vou para casa deitar-me com a minha esposa? Mas Davi está louco. Davi está insano. E vai dizer, ok, pronto, vai lá para casa, fica aí, eu despeço-te amanhã. E então Davi vai à segunda tentativa. E a segunda tentativa de Davi é, vamos fazer uma festa. O que é que Davi está a comemorar? A fazer uma festa ao quê? Ao adultério? Fazer uma festa de assassinato? O que é que Davi está a comemorar? Vamos fazer uma festa. E na festa vamos trazer bebida alcoólica. E vamos embebedar Joabe, vamos embebedar Urias. E Davi traz então bebida alcoólica e depois de Urias estar bem quentinho, então o despede para a sua casa. Mas há uma coisa extraordinária. É que Davi bêbado não vai. Deixa-me dizer-vos uma coisa. Se Davi podia ver Batseba da sua casa, se calhar Urias, da porta do palácio, também conseguia ver a sua casa. Se calhar até conseguia ver a sua esposa a estender roupa. E não há nada de mal no matrimónio santo que um homem e uma mulher, depois de tanto tempo longe, se possam, tenham o desejo de se encontrar, de estarem outra vez juntos. Não havia nada de mal aí. Mas Urias não vai. E Urias, bêbado, não vai. É uma coisa que eu não compreendo. Sabem que na urgência onde eu trabalho é raro o dia que não aparece um bêbado. Vem sempre um bêbado parar aquela urgência. São aqueles doentes que eu costumo dizer, não estão doentes, mas dão mais trabalho que os doentes. Porque eles vêm a dizer disparates, a fazer disparates. Muitas vezes temos que os amarrar à cama, dar-lhes sedativos, à espera que o álcool lhes saia das veias, para eles começarem a pensar como pessoas e não como animais. Mas eles acham que estão a dizer grandes discursos, só dizem disparates, mas acham que vão fazer o maior discurso do mundo. Acham que são os maiores. E realmente eu não entendo como é que Urias bêbado não vai ter com a sua esposa. Não vai deixar que o seu aspecto carnal chame mais. Eu penso que Urias devia ser um homem de fibra. Um homem de princípio. Que nem a bebedeira o fez retirar o princípio. Que Davi. Exatamente. O homem certificado de ética agora vai levar uma lição deste Zé Ninguém Urias. E no dia seguinte, então, Davi, não vendo solução, vai fazer aquilo que nós achamos uma coisa medonha. Reparem que Davi agora pega na sua pena, mas não pega na sua pena para escrever um hino. Não pega na sua pena para escrever um belo hino para cantar em Israel. Não escreve na sua pena para escrever um salmo. Ele pega na pena com que escreve salmos, pega na pena com que escreve hinos e vai agora escrever a carta a Joabe, o atestado de morte de Urias. É algo que não conseguimos compreender. Meus irmãos, tenham medo. Quando desistimos de lutar, nós não sabemos do que é que somos capazes. O homem certificado de ética, o homem extraordinário com tantos momentos de vitória, com hinos maravilhosos, agora pega na pena para escrever uma carta, um atestado de morte a Urias. Urias entrega a carta selada. Outro homem de ética, um grande homem de ética, Urias. Urias podia dizer, só um bocadinho não faz mal, deixa-me só ver o que é que está aqui escrito e abrir a carta. Não, Urias traz a carta selada na mão, fiel, trazendo a carta e diz, fui ter com o rei, não percebi o que é que ele queria, mas fui ter com o rei e está aqui a carta. Está aqui a carta que ele mandou. Joabe abre a carta e ele percebe perfeitamente o que é que Davi queria. Ele entende perfeitamente o que Davi queria.
E reparem que Davi, ao seu pecado, vai juntar ainda ao pecado de Israel. Porque Israel estava ali para defenderem-se uns aos outros. Um por todos, todos por um. Devia ser o lema deles, não é? Claro que aqui tinha de incluir Deus, não era bem os D'Artagnan, não é? Os três mosqueteiros. Havia Deus no meio deles. Então estavam ali para se proteger entre eles. E realmente agora Davi vai ao seu pecado adicionar o pecado do povo de Israel. Que, uns a saberem, outros sabendo, vão fazer então com que Urias seja morto. Israel avança, Urias avança, e estava combinado então recuarem quando Joabe mandasse. E Joabe então mandou recuar. E Davi e Urias é cravado de flechas e morre naquele dia no campo de batalha. Deixem-me dizer-vos só mais uma coisa para ampliar um bocadinho mais isto. Sabem quem é Urias? Urias é um dos 30 melhores soldados de Davi. Se vocês forem a Crónicas 11:10 diz assim: e estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E continuando um bocadinho mais para baixo diz: Urias, o Heteu. Apresenta todos e um deles é Urias, o Heteu. Sabem quando é que Urias se juntou a Davi? Eu vou-vos contar. Urias juntou-se a Davi naquela altura em que Davi andava fugitivo. E em que Urias olhou para ele não era de Israel, Urias, era um Heteu, olhou para ele e pensou: a causa deste homem merece a minha atenção. Este homem de ética, este homem certificado de ética, este homem extraordinário, merece que eu seja seu soldado. E foi nesta altura que Urias se juntou ao grande Davi. Para quê? Para agora ser apunhalado pelas costas. Para agora receber de Davi esta paga. É algo compreensível. É algo que aumenta ainda mais a nossa repulsa quanto a este novo Davi que nós não conhecíamos. Problema resolvido, não é? Pensa Davi. Urias está morto. Batseba agora fica livre para se casar. Agora o filho vai nascer com 7 meses, 6 meses, não é? Coitadinha, Batseba estava nervosa com a questão do marido, até nasceu mais cedo a criança, ou outras coisas, sabe-se lá quais, as que foram de exemplo do reinado. E o problema está resolvido. Será que está resolvido? Davi fica com Batseba, a criança nasceu e a criança morreu. E aqui começa a tocar as campainhas na cabeça de Davi. E vocês dizem: mas não é justo. A criança não tinha culpa nenhuma do pecado de Davi. A criança não tinha culpa de nada porque é que a criança morreu. Deus é injusto. Meus queridos, não é a única vez na Bíblia em que os inocentes pagam muitas vezes pelos pecadores. Em que Jesus muitas vezes veio a esta terra inocente e pagou por nós. Esta criança morre. E agora aparece Natã com uma parábola. Da forma como Natã entra no palácio, dá para entender que Natã era um homem muito querido por Davi. Um homem muito querido no palácio. Olá, Natã. Que bom ver-te. Davi, tenho uma parábola para ti. Que bom, conta-me uma historinha que hoje estou um bocadinho triste. Conta-me uma historinha para me alegrar. Conhecem a historinha de Natã, não é? Natã vai contar a história. Havia 2 homens, um muito pobre e um muito rico. O pobre tinha só uma ovelhinha. Era a alegria da sua casa. Os filhos, a mulher, portanto, todos eles tinham aquela única ovelhinha e era a alegria da sua casa. E havia um homem muito rico, com muitos bens, com muitas ovelhas. E chegou um visitante à sua casa. E este homem rico, em vez de pegar numa das suas ovelhas, foi à casa do homem pobre, matou a única ovelhinha para servir de almoço. E Davi o que é que diz? Quem é esse homem? Natã, tu estás-me a contar esta história, é porque esta história é verdade. Tu tens um objetivo no meio disso. Diz-me quem é esse homem. Esse homem merece morrer. É assim, não é? Só lembrar aquele versículo que diz que eu não consigo ver a trave, a árvore inteira que está à frente do meu olho, mas do cisco do meu irmão eu consigo ver. Não é? Assim está Davi. Davi diz: esse homem merece morrer. E reparem agora Natã. Natã é de admirar. Porque Natã é daqueles homens, daqueles pregadores da mensagem, que não se acanha perante os mais poderosos. Davi tinha morto um, podia matar o próximo. Seria já Natã. Mas Natã recebeu a mensagem do Senhor e Natã vai e diz: Davi, tu és esse homem. Como? Tu és esse homem. E agora cai tudo por terra na vida de Davi. E agora Davi não tem
escapatória. E diz-nos que Davi reconhece o seu pecado. Os seus vários pecados. E Davi é perdoado. E agora nós dizemos como é que é possível. Como é que é possível haver perdão para Davi? Como é que é possível haver perdão para este homem? É certo que ele foi muito bom. É certo que ele tem momentos de vitória, momentos de glória. É certo que ele foi extraordinário em Israel. Mas como é que é possível, depois de tudo aquilo que fez, Deus perdoá-lo? Como é que é possível Deus pôr uma pedra em cima deste assunto e perdoar Davi? Como é que isto é possível? Como é que é possível Deus perdoar cada um de nós? Como é que é possível Deus perdoar aqueles homens que parece que foram longe demais? Aqueles que nós conhecemos que parece que já pisaram a corda várias vezes? Como é que é possível? E as consequências? Não é? Deixem-me dizer-vos que, falando das consequências, Deus perdoa-nos, mas muitas vezes as consequências têm que ficar. Imaginem que eu quero me matar. E eu estou no 12º andar e vou-me atirar lá para baixo. E para aí, no 6º andar, eu arrependo e digo: Deus, olha, perdoa-me, porque afinal eu não me queria matar. É verdade que Deus pode me perdoar antes de eu chegar ao resto do chão. Deus pode me perdoar quando eu me arrependo, é instantâneo. Deus perdoa-me. Mas eu vou morrer esborrachado no resto do chão. E Davi, apesar do seu arrependimento, a criança morreu, não é? Apesar da sua entrega ao Senhor, teve que pagar as consequências. O reino de Davi nunca mais foi o que era. Os seus filhos nunca mais o respeitaram. Ele perdeu a autoridade e perdeu a forma de falar com os seus filhos sobre o que era certo e errado depois daquilo. O reino ficou marcado para sempre. Assim como a nossa vida pode ficar marcada com as consequências dos nossos erros. Mas o pecado é perdoado. E reparem numa coisa. Quando Deus perdoa, Deus dá-nos a bênção. Vejam o que diz os versículos. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para o purificar de toda a injustiça. Não é só de um bocadinho da injustiça, não é só de usar mais um bocadinho, não é de toda a injustiça, inclusive tudo aquilo que Davi fez. Deus é poderoso para perdoar. E diz ainda mais: tornará a piedade-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. E coloca-te uma tableta a dizer: é permitido pescar. Deus pode fazer isto. E diz ainda: e eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. Sou eu que perdoo-te. Sou eu que posso fazer de ti um homem novo, um Davi novo. A resposta, a bênção que Davi recebeu, chamava-se Jededias. Sabem quem é Jededias? Natã chegou ao palácio e gostou da criança. E chamou-a Jededias. Talvez por Jededias vocês não conheçam, mas se eu disser Salomão, já todos conhecem, não é? A bênção de Davi foi ter realmente o seu filho Salomão, o rei Salomão, o incrível rei Salomão. Meus queridos, termino com uma historinha também. Não podia deixar de ser. Sabem que no céu vai haver encontros inesquecíveis. Imaginem comigo, Paulo e Estevão. Estevão a ressuscitar. Paulo a ressuscitar. E Estevão olha para Paulo. Eu estou no lado errado. Como é que é possível aquele homem estar aqui comigo? Onde é que eu estou? E Estevão chega ao pé de... E Paulo chega ao pé de Estevão e diz: Estevão, não sabes todas as coisas. Quando as pedras te começaram a atingir o meu coração. E houve um dia, saí do cavalo e me encontrei com o Senhor. E deixei de ser perseguidor de cristãos para ser cristão. E também eu fui perseguido. Outro encontro vai ser o de Davi e Urias. Lembrem-se de Davi a levantar-se. Urias a levantar-se. O que é que Urias... A última coisa que Urias fez foi fiel. Urias manteve-se na batalha. E Urias levanta-se e vê toda a gente e diz: eu tenho que ir ter com Davi. Onde está o rei Davi? Está ali. E vai ter com Davi. E chega ao pé de Davi. Maravilha. A guerra estava a ser boa. Estava tudo a correr bem. Mas eu não sei bem o que aconteceu. Quando eu estava na batalha, Israel deve ter esquecido de me avisar. E eles recuaram. E eu morri com flechas no meu corpo. Não sei o que aconteceu. Mas eu fui fiel, Davi. E Davi vai colocar a mão em cima do ombro de Urias e vai dizer: Urias, eu tenho uma coisa para te contar.
E vai colocar a mão pela segunda vez no ombro de Urias e vai dizer: Urias, eu tinha uma coisa para te contar. E vai colocar a mão pela terceira vez no ombro de Urias e vai dizer: Urias, eu tinha uma coisa para te contar, mas não me lembro mais. Porque é isto que acontece quando Deus perdoa. Deus esquece. Quando nós chegarmos lá em cima ao céu, vamos esquecer como Deus esquece. E as coisas más não nos vamos lembrar. Vamos nos recordar uns dos outros. Vamos nos lembrar das coisas boas, mas não nos vamos lembrar das coisas más uns dos outros. Que possamos já experimentar este perdão na nossa vida. Que possamos já viver este perdão na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.